Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada, hoje, 28 de janeiro de 2024. Gênesis 41. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigos que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou e tinha sido um sonho. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a este moço os nossos sonhos e ele explicou o que queria dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus que vai dar uma resposta para o bem do Senhor, o rei. Aí o rei disse: Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas essas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei o sonho aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José, então José disse ao rei: Os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas boas também são. Os dois sonhos querem dizer uma só coisa. As sete, as 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas
e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. São 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, o rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: Portanto, será bom que o Senhor, o rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também teve, o rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas foram boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazém nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhe disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então, o rei tirou do dedo o seu anel sinete e colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: Abra caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: Eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu como esposa a Zenate, filha de Potifera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazém nas cidades, ficando em cada cidade os cereais escolhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Azenete. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito. E como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países,
O povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. E ele disse: Vão falar com José e faça o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Gênesis 42. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos filhos: Por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e compre cereais para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como o governador do Egito era José, quem vendia cereais, as pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu seus irmãos, ele o reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia, e lhes perguntou com uma voz dura: Vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou do sonho que tinha tido a respeito deles e disse: Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país? Eles responderam: De modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles disseram: Nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está, neste momento, com nosso pai. José respondeu: É, é como eu disse, vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este. Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isto eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, que vocês são espiões, juro pela vida do rei. E os pôs na mesma cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: Eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa, levando mantimento para matar a fome das suas famílias. Depois, tragam aqui seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade, e se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: De fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rubem disse assim:
Eu bem que disse que não matassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso, agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que dizia, pois ele tinha estado, falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. José mandou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvesse o dinheiro de cada um, colocando-o nos sacos de mantimentos. E também que lhes dessem comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que havia comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde ia passar a noite, um deles abriu o saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimento. E ele disse aos irmãos: Veja só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimento. Eles devolveram, todos ficaram muito assustados e tremendo de medo. Perguntavam uns aos outros: O que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, o seu pai, tudo o que havia acontecido com eles. E disseram: Aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um dos nossos irmãos desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai em Canaã. O governador respondeu: Eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar levando um pouco de mantimento para suas famílias que estão passando fome. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que, quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente e Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim, e quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rubem disse ao pai: Deixe que eu tome conta de Benjamim, e eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: O meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto, e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem. Quem vão fazer? O que vão fazer? E assim vocês matariam de tristeza este velho. Gênesis 43. A fome continuava muito grande em Canaã, quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito. Jacó disse aos filhos: Voltem ao Egito e comprem mais um pouco de alimento para nós. Mas Judá lembrou: aquele homem deixou bem claro que, se o nosso irmão não fosse junto com a gente, ele não nos receberia. Se o Senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimento para o Senhor.
Se o Senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim: eu só os receberei se vocês trouxerem o seu irmão mais novo. Jacó disse: Por que vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim? Por que foram dizer ao tal homem que tinha outro irmão? Eles responderam: Aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e da nossa família. E ele perguntou: O pai de vocês ainda está vivo? Você tem mais um irmão? Nós tivemos de responder às perguntas dele. Por acaso podíamos adivinhar que ele ia pedir que levássemos o nosso irmão? Aí Judá disse ao pai: Deixe o rapaz por minha conta, nós partiremos agora mesmo, e assim ninguém morrerá, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu fico responsável por Benjamim. Se eu não o trouxer de volta, são e salvo, o Senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então o pai disse: Já que não existe outro jeito, faça o seguinte: ponha no saco alguns presentes para aquele homem. Levem os melhores produtos desta terra: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes e amêndoas. Levem também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca do saco de mantimentos que vocês trouxeram. Deve ter havido algum engano. Leve o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. Que Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês e deixe que o seu outro irmão e Benjamim volte para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que é que eu posso fazer? Assim, os filhos de Jacó pegaram os presentes e o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamim. Logo que chegaram, foram falar com José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao funcionário, administrador da sua casa: Leve esses homens até minha casa. Mate um animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje, ao meio-dia. O administrador cumpriu a ordem e levou os irmãos até a casa de José. Quando chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros: Trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro que da outra vez foi colocado de volta aos sacos de mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar, vão tomar de nós os nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravo. Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador: Por favor, senhor, já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos. Porém, quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos o saco de mantimentos e na boca dos sacos cada um encontrou o seu dinheiro, sem faltar nada. Trouxemos este dinheiro de volta e também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos de mantimento. Aí o administrador respondeu: Fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e do seu pai deve ter posto dinheiro nos sacos de mantimentos para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam. Depois os levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e também deu de comer aos jumentos. Os irmãos prepararam os presentes que iam entregar a José quando ele viesse ao meio-dia.
pois já sabiam que iam almoçar ali. Quando José chegou à sua casa, eles lhe entregaram os presentes que havia trazido. Se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. José perguntou como ia passado e depois disse: E como vai o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram? Ele ainda vive? Eles responderam: O seu humilde criado, o nosso pai, ainda está vivo e vai passando bem. José olhou em volta e, quando viu Benjamim e o seu irmão por parte de pai e mãe, disse: É este o irmão mais moço de vocês, de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. Ao ver seu irmão José, ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu e disse: Sirva o almoço. Serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois estes, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros, muito admirados. Serviram a eles da mesma comida que foi servida a José e deram a Benjamim 5 vezes mais comida do que os outros. E eles beberam com José até ficarem alegres. Gênesis 44. Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem: Encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar, e ponham na boca do saco os dinheiro de cada um. E na boca do saco de mantimento que pertence ao irmão mais moço, põe o meu copo de prata, junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã, bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem com os seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estava longe, José disse ao seu administrador: Vá depressa atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga o seguinte: Por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador os alcançou e disse o que José havia ordenado, eles responderam: Por que o senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nos lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então, por que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? Se o Senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto, e nós ficaremos seus escravos. O administrador disse: Concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo, ou os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa os sacos de mantimento no chão e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco de mantimento, começando pelo do mais velho até o do mais moço. E o copo foi encontrado na boca do saco de mantimento de Benjamim. Então os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali.
Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou: Por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus, des- Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos os seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. José disse: De jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. O Senhor perguntou: Vocês têm pai ou outro irmão? Nós respondemos assim: Temos pai, já velho, e um irmão mais moço, que nasceu quando nosso pai já estava velho. O irmão, o irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo, e o seu pai o ama muito. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho, porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se deixasse, o seu pai morreria. Mas o Senhor disse que se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimento. Nós respondemos: Não podemos ir, não seremos recebidos, porque aquele homem, se o nosso irmão mais moço não for com a gente, nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então o nosso pai disse: Vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu 2 filhos. Um deles já me deixou e eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem este também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza este velho. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso, agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz e permita que ele volte com seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu, eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. Gênesis 45. José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: Saiam todos daqui! Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os seus egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: Eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: Chegue mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês.
Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa para casa e diga ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gósen e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gósen eu darei mantimento ao Senhor, à sua família e aos seus animais, assim não lhes faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e volte para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhe darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e, na hora de partir, José aconselhou: Não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhes disseram: José está vivo, ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: Já chega, o meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de eu morrer.